Olá galera, tudo tranquilo com vocês? Nosso vídeo agora é sobre empuxo, princípio de Arquimedes. Sobre o que nós falamos quando nós falamos sobre empuxo? Nós falamos sobre uma força, sobre força nós temos que ter uma análise vetorial, que todo fluido exerce em corpos que são imersos nesses fluidos. Os fluidos são líquidos e gases. Nós damos muita ênfase ao empuxo exercido por líquidos, principalmente a água. Mas quando nós pensamos em balões, aqueles de balonismos, né, aqueles balões grandes que as pessoas passeiam nele, nós temos um fluido em volta daquele corpo que exerce uma força vertical para cima naquele balão. Ok? Então nós vamos trabalhar com empuxo e o nosso modelo aqui vai ser a água. Então, nosso princípio de Arquimedes versa sobre o seguinte: quando nós temos um fluido, nós colocamos um corpo dentro desse fluido. Então imagine que isso aqui é a superfície que separa o ar e a água. Ao colocarmos um corpo dentro desse fluido, três possibilidades. Esse corpo pode, ao ser puxado pela força peso, afundar. Esse corpo pode ficar na posição onde você o coloca, ou esse corpo pode subir. Essas três possibilidades vão ser visualizadas, analisadas a partir da comparação entre o empuxo, uma força vertical para cima que a água exerce nesse corpo, e o peso, uma força vertical para baixo que o planeta Terra exerce nesse corpo. A comparação entre essas duas peças vetoriais vai me dar a possibilidade da subida, da descida ou da flutuação no ponto onde você coloca. Esse corpo vai flutuar aqui, vai ficar nessa posição, na manutenção. Ok? Então, como identificar isso daqui? Vamos identificar da seguinte forma. Vamos fazer agora um desenho mais tranquilo aqui, para nós percebermos o seguinte modelo. Então, vamos pensar nesse exemplo. Vamos pegar um aquário. Com uma quantidade de água. Essa água desse aquário, ela tem uma densidade. Vamos colocar aqui a densidade da água como sendo 1 kg por litro. Então, em 1 litro de água, eu encontro o equivalente a uma massa de 1 kg. Então, essa aqui é a densidade da água. Imagine que eu vou pegar agora um corpo, uma esfera, feita de um material ou de uma composição de materiais. A esfera é feita de alguns materiais e que a densidade dessa esfera seja exatamente igual a 1 kg por litro. Uma densidade igual à densidade da água. Eu vou pegar essa esfera, vou colocar no meio desse aquário, no meio desse recipiente. O que acontece quando eu coloco essa esfera? É uma esfera maciça, por exemplo, né, feita de alguns materiais. Essa esfera é puxada verticalmente para baixo pela força peso. Vamos trabalhar daqui a pouco essa ideia do peso. Mas essa esfera, com a densidade de 1 kg, 1 litro, vamos supor que o volume dela seja exatamente de 1 litro. Então ela tem uma massa de 1 kg. Certo? Se eu pensar no peso dessa esfera, o peso dessa esfera, vamos adotar a gravidade igual a 10, o peso dessa esfera vai ser de 1 kg, vezes a gravidade 10, vai ser de 10 newtons. Quando eu coloco essa esfera aqui, ela ocupa um espaço, um volume nessa água, e a mesma quantidade de volume dessa esfera é a quantidade de água que vai subir. Essa quantidade que sobe, nós chamamos de volume do líquido deslocado. Mas qual é o volume desse líquido deslocado? Ele é exatamente igual ao volume da esfera, que no meu exemplo aqui vale 1 litro. Mas veja bem, se o volume é 1 litro e a esfera tem a mesma densidade da água, a massa desse líquido deslocado
equivale a 1 kg. Mais um passo. O peso desse líquido deslocado é exatamente igual a 10 newtons. Certo? Então vamos lá. Se eu colocar esse corpo aqui, vai atuar sobre ele uma força que é o empuxo. Legal? Mas o que você acha que aconteceria se você colocasse uma bola de água dentro da própria água? Tenta imaginar essa situação. Uma bola de água dentro da própria água vai ficar na posição onde você coloca, porque eu tenho exatamente a mesma densidade. Então, essa esfera de um material ou de uma composição de materiais que sejam, né, que me deem uma densidade de 1 kg por litro para o corpo esfera, é como se fosse uma bola de água dentro da água. Isso faz com que eu entenda que o empuxo para cima, ele é em módulo exatamente igual ao peso para baixo, e essa esfera fica na posição que eu a coloque. Se eu colocar ela no meio da piscina, no meio do aquário, ali ela vai ficar. Vamos pegar agora um balão completamente cheio de água. Aí eu quero que você tenha o seguinte raciocínio, a parte lógica, até lúdica. Imagine que eu tenho aqui uma bola de água, despreze a parte plástica, eu tenho uma bola de água que eu vou colocar dentro da água. O que você acha que vai acontecer quando eu coloco uma bola de água dentro da água? Ela vai ficar em equilíbrio exatamente na posição que eu colocá-la. Então eu vou usar a minha mola, que é a molinha, ganchinho. Veja que a mola está completamente esticada. Certo? Segurar aqui direitinho para não escorregar. Vou colocando dentro da água. A mola vai atingir o seu tamanho natural. E veja que o corpo está completamente dentro da água, imerso por completo em equilíbrio. Se eu colocá-lo um pouquinho mais para baixo, ele vai ficar naquela posição. Se eu colocar um pouquinho mais para cima, vai ficar naquela posição. Então eu começo a relacionar peso e empuxo exatamente idênticos, mas com todo o corpo imerso, e essa é a ideia inicial de Arquimedes. Então vamos calcular esse empuxo. É o peso do líquido deslocado, que é exatamente igual ao peso da esfera. Então o peso da esfera é igual ao empuxo, mas o peso da esfera é o peso do líquido deslocado. Então o empuxo é igual à medida do peso do líquido deslocado. Vamos abrir mais um pouquinho. O empuxo é igual à massa do líquido deslocado vezes a gravidade. Então, a massa do líquido deslocado. Então, o empuxo pode ser calculado por... Nós sabemos que densidade é massa sobre volume. Densidade vezes volume. Então, a densidade do líquido deslocado vezes o volume vezes a gravidade. Organizando um pouquinho mais aqui, podemos ter densidade vezes volume vezes gravidade. Vou colocar só um dl aqui. Então essa é uma das maneiras que você pode ter, né, em alguns exercícios para calcular o empuxo, que nada mais é do que uma força vertical para cima que os fluidos exercem nos corpos que estão imersos nele. Se esse corpo tivesse uma parte fora da água, uma parte dentro da água, a parte fora seria uma parte emersa, a parte dentro seria a parte imersa. Numa situação de equilíbrio, igualaríamos também peso com empuxo. Legal? Essa é a ideia inicial para nós desenvolvermos os exercícios que vão falar sobre empuxo. E são diversos modelos de exercício, são diversos exemplos que vão aparecer na sequência. Ok, galera? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe. Se você gostou, curta, passe para os seus amigos, para que você tenha acesso às playlists. Inscreva-se no canal. É isso aí, galera. Um grande abraço.